Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero convidá-los para uma leitura que está no Evangelho que escreveu Mateus, aí no capítulo número 14 e os versículos 13 até o versículo número 16. Eu convido você para ouvir essa leitura. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Veja, amados, Jesus, no verso número 16, ele diz aos seus discípulos, em relação a uma multidão que estavam chegando, se aproximando, em relação a eles, Jesus disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Esta palavra de Jesus, ela tem um significado literal e também um significado espiritual muito grande. E é nela a nossa meditação nesta noite. E Jesus, diz o verso número 13, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ouvindo o quê? Jesus, ele tomou conhecimento através dos apóstolos ou dos discípulos de João Batista, que João havia sido morto. João havia sido decapitado e os discípulos de João foram lá sepultar o corpo e depois eles disseram para Jesus: olha, o João, ele foi morto, né? O nosso mestre, o João Batista, nós o sepultamos. E quando Jesus ouviu isso, diz que Jesus, ele subiu num barco com os seus discípulos e foi para um lugar apartado, que um dos evangelistas nos diz que era um lugar afastado em Betsaida. E ali nesse lugar afastado, Jesus tinha no seu coração dar um descanso aos seus apóstolos. Um dos evangelistas também nos informa que ele chamou os seus discípulos e disse para que eles repousassem um pouco, porque eles estavam indo e vindo a todo momento e era muita gente, né? Era um trabalho cansativo e eles precisavam de repouso. Nós também precisamos de repouso, fisicamente. O que está em nós é ouro, é um tesouro, mas o nosso corpo, ele precisa de descanso. E Jesus, ele pensou nisso. Acontece que quando Jesus, ele se afastou no barco, a multidão soube e vieram atrás de Jesus. E era muita gente. Eles vieram a pé desde as suas cidades.
Jesus, ele usou um barco, mas o povo veio a pé. E aquele povo, um povo necessitado fisicamente, um povo faminto até, e muito mais com uma necessidade espiritual muito grande. Então, quando Jesus olhou para eles, diz que ele viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que bonito. A primeira lição, nós vamos chamar de lição que aprendemos aqui, é que Jesus viu uma grande multidão e ele, possuído de íntima compaixão para com ela. Quer dizer, ele sentiu a dor da multidão. Compaixão é isso, é você compartilhar do mesmo sentimento. Então Jesus, ele se compadeceu daquela multidão. Por quê? Porque um dos evangelistas, eles nos informam que ele os viu como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Por quê? Porque a liderança farisaica nos dias de Jesus, eles estavam comprometidos com o radicalismo e com o materialismo. Então eles não cuidavam da vida espiritual daquele povo. Havia muitos pobres naqueles dias e também muitos sedentos espirituais. Mas os fariseus estavam preocupados com a sua própria ganância, estavam preocupados com a sua posição diante de Pilatos, diante do César. Eles estavam preocupados com a necessidade do povo. Então Jesus os viu como ovelhas sem pastor, desgarrados. Ora, aquele povo era o povo da promessa, eram filhos de Abraão, mas eles estavam desprezados. Então, quando Jesus vê isso, ele, movido de íntima compaixão para com ela, ele diz que ele curou os seus enfermos. Viu? Então, Jesus, ele agiu de uma maneira compassiva, curando os seus enfermos. Então, primeiro, ele viu uma grande multidão e os viu como pessoas carentes. Nós, que somos a igreja de Jesus, nós precisamos, amados, ter uma visão das pessoas não crentes com a mesma visão que Jesus teve, como pessoas que estão longe de Deus, mas que têm uma alma, que têm uma necessidade e que Deus quer lhes dar uma oportunidade. Deus também quer curar os seus enfermos. Deus também quer curar as suas feridas. Então, esta visão de Jesus, esse sentimento de compaixão, ele deve estar no nosso coração, principalmente nós, pastores. Nós que temos responsabilidade de um rebanho, a responsabilidade de levar a palavra de Deus, nós temos que ter essa compaixão e a ponto de curar os seus enfermos, né? Jesus os viu como ovelhas sem pastor. Ele não viu como fonte de renda. Lamentavelmente, muitos desses últimos dias, e é bíblico isso, eles olharão para o povo como fonte de renda, fonte de lucro. Por isso que o apóstolo Pedro, orientando os bispos naqueles dias, ele disse: olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, né? Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então tem uma visão correta de ver o povo de Deus, de ver as pessoas. É a visão de Jesus.
Então é essa visão aqui, cheio de compaixão, íntima compaixão. Ele sentiu algo dele mesmo, dentro dele mesmo, e ele curou os seus enfermos. Viu? Que maravilha! Jesus curou sem exibicionismo, curou não para ter lucro, curou não para se promover, ele curou porque ele teve íntima compaixão para com ela. Ela quem? A multidão. A multidão que diz o verso 13, seguiu a pé desde as cidades. O desejo de ouvir a palavra, também da necessidade física, arrastou aquelas pessoas até onde estava Jesus. E eles ficaram ali praticamente o dia todo, Jesus curando, ensinando, cuidando do físico e do espiritual daquele povo. E o verso 15 diz que, chegada a tarde, os discípulos se aproximaram dele e levaram a ele um problema. Eles disseram assim: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Está ficando tarde já, eles disseram. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Aqui nós aprendemos uma outra lição. Na visão dos apóstolos, eles que estavam iniciando, aquele problema, aquela multidão que estava ali desde pela manhã, que precisavam de comida, elas deveriam, elas mesmas, resolverem o seu problema. Acontece que tem problema, as questões espirituais, a multidão não conseguirá sozinha. As pessoas, amados, elas precisam de alguém, de um pastor. As pessoas precisam ser lideradas. Por isso que diz a Bíblia que Jesus, ele deu pastores, doutores, evangelistas, apóstolos, enfim, líderes, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O povo de Deus é rebanho, e rebanho precisa de pastor, rebanho precisa de direção, rebanho precisa de apacentamento, que inclui alimento, água, sustento, e no caso espiritual, a poderosa palavra de Deus. Mas os discípulos, eles não se viam diretamente responsáveis por cuidar do alimento daquele povo. Então ele disse assim: olha, já é tarde, despede a multidão, né? Mais uma vez, um dos evangelistas nos informa que eles disseram que o lugar em que estavam não tinha lugar para comprar pão, enfim, as pessoas teriam que ser dispensadas e comprem comida para si. Porém, o verso diz, Jesus, porém, esse porém indica que Jesus disse algo que era diferente do que eles estavam pensando. Jesus disse assim, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão. Essa palavra mister significa necessário. Jesus estava dizendo assim, não é preciso que eles vá embora. Não é necessário que eles cuidem de si mesmos no fator alimentação. Não. Dá-lhes voz de comer. Viu? Dá-lhes voz de comer. Literalmente, aqui, era a responsabilidade deles de alimentar aquele povo. E nós temos uma responsabilidade no campo espiritual de alimentar o povo de Deus. A igreja, nós temos a responsabilidade de alimentar o mundo. Por quê?
porque o mundo precisa da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra tem que ser uma palavra pura, uma palavra, um leite racional, não falsificado. E somos nós que temos essa palavra. Por quê? Porque a nós foi dado a revelação de Deus contida nas Escrituras. Então nós temos essa responsabilidade. A lição aqui é que não adianta fugirmos dessa responsabilidade. Jesus disse, não é mister que vão, não é necessário que vão, dá-lhes voz de comer. É como se Jesus dissesse, este é um problema que nós podemos resolver, vocês podem resolver, dá-lhes voz de comer. Então é uma lição aqui do nosso compromisso diante dos homens, no sentido da humanidade, falar a palavra de Deus. Não é responsabilidade nossa alegrar o povo, distrair o povo, entreter o povo. Nossa responsabilidade é alimentar o povo de Deus, a palavra de Deus. É a nossa parte. Nós precisamos fazer isso. Quando um homem ou uma mulher aceita Jesus, ele vem para a igreja e nós não podemos mais evangelizá-lo, porque ele já é salvo. O que vamos fazer com ele? Nós vamos discipulá-lo, nós vamos ensiná-lo, nós vamos orientá-los para que o Espírito Santo produza o seu fruto na vida de cada um deles. Essa é a nossa responsabilidade. Não adianta dizer, eles comprem comida para si. Eles comprem não. Nós temos a nossa responsabilidade. Você entende? Então Jesus diz, não é mister que vão. Não é necessário que eles se virem pelo caminho. Não, dá-lhes voz de comer. Mas quando Jesus diz isto, nós aprendemos uma outra lição. Eles dizem assim, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, eles dizem assim, nós não temos alimento para essa multidão. Nós não temos condição. Né? Um dos evangelistas informa também que um deles disse, e ainda que tivesse lugar para comprar, mas 200 denários, isso seria muito pouco, tinha muita gente ali. Ali tinha em torno de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Não é verdade? Então, amados, quando nós olhamos para a multidão de famintos da palavra de Deus, nós olhamos para eles e olhamos para a nossa responsabilidade, né? A sensação, a princípio, é essa mesma. Ó. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Temos muito pouco, não temos condição. Então a primeira lição é, nós não podemos alimentar os homens com a palavra de Deus sozinhos. Né? Eu particularmente, eu fico olhando, né? Hoje se tem curso para tudo, né? Curso para evangelizar, curso para fazer missões, curso não sei o quê. A grande realidade é que nós dependemos de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo para fazerem o quê? A obra de Deus. Precisamos do poder de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus e falar, Senhor, faz de novo o que tu fizeste em Jerusalém, em Samaria. Faz de novo. Renova-me. Aleluia. Enche-me do teu Espírito Santo. Aviva a minha alma.
aquece o meu coração, reaviva aquela chama novamente, o desejo de ver a pessoa aceitando a Jesus e o desejo de vê-la aprendendo na casa de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós, no momento, estamos em casa, mas oxalá no nosso retorno os nossos cultos sejam mais poderosos, mais cheios do Espírito Santo. Que você que me ouve, que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Que você que me ouve seja cheia do Espírito Santo. Que você cante no poder do Espírito Santo. Que você toque no poder do Espírito Santo. Que você fale, que você dê o teu testemunho no poder do Espírito Santo. O que temos, humanamente falando, não é nada. Não é nada. É o poder de Deus, não é? Nós temos o poder da mídia, temos o poder do conhecimento, temos o poder, alguns, da oratória, temos o poder até financeiro, mas o que resolve é o poder de Deus. Aí Jesus diz a eles: trazei-nos aqui. Aleluia. Trazei-nos aqui. Trazer o quê? Os 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos aqui. Traga para mim. Meu irmão, minha irmã, você que se sente limitado, pequeno demais, sem capacidade, pegue o que você tem e leve até Jesus. Aleluia. Leve para Ele. E como é que a gente faz isso? Humilhando-se diante dEle. Leve para Ele. Ele vai fazer alguma coisa boa. Ele é Deus. A Bíblia diz que Jesus sabia exatamente o que fazer, mas ele estava em treinamento. Esses homens aqui estavam em treinamento. Então Jesus diz assim: não é necessário que ele vá embora, não. Não, e o que a gente faz? Dá-lhe voz de comer. Vocês vão alimentá-los. Mas eles: como não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? E ele diz: trazei-los aqui. Aí vem alguém lá trazendo 5 pães e 2 peixes. O que você tem para que Deus te use? Ah, eu não tenho nenhum dom e tal. Tem, alguma coisa você tem. Se você tiver um coração sincero, pronto. Na mão de Deus, Deus é maravilhoso. Não é verdade? Trazemos aqui. E eles trouxeram. E Jesus pediu que, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui aprendemos mais uma lição. O que temos, mesmo sendo pouco, devemos colocar na mão de Deus. Colocar na mão de Deus o que temos. Para quê? Ele vai fazer alguma coisa boa. Ele manda que a multidão se assente. E eles sentaram em vários grupos, de 50 e 50. E ficaram esperando o quê? O alimento. 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Todo mundo sentadinho. Esperando o quê? Esperando os discípulos. Aleluia. Distribuírem o quê? 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Tem muita gente sentada já esperando você. Tem muita gente sentada me esperando. Tem milhares de pessoas esperando a igreja. Aleluia.
Deve ter alguém perto de você aí, um vizinho, um parente. Você vê que interessante? Eu vou dizer um segredo para você. Deus é que desperta o nosso coração. Deus faz o coração queimar. Cria circunstâncias e usa você. Olha que bonito aqui, ó. Todo mundo sentadinho. E os pães chegaram nas mãos dele, ó. E o que ele faz? Erguendo os olhos ao céu, viu? O exemplo de Jesus, primeiro Deus. Ele não olha para a terra. Ele não olha ao redor. Primeiro o céu. Os abençoou aqueles pães. Agradeceu a Deus. E partiu os pães. Quantos pães eram? 5 pães. Deu aos seus discípulos e os discípulos começaram a distribuir. E foi distribuindo lá. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou os pães? Não. Veio o 6º, o 7º, o 8º, o 100º, o 1000º, 1001º, 1002º. Quase 5.000 homens se alimentaram. Além das mulheres e crianças. Não podemos esquecer das mulheres. Deus te abençoe, minha irmã que me ouve. Além das mulheres, não podemos nos esquecer das crianças. O pão de Deus é para os homens, para as mulheres e para as crianças. Temos que alimentar a todos. Como que alguém humanamente falando vai cuidar de tanta gente? Humanamente falando, ninguém. Mas Deus pode. Aleluia. Eles estão comendo. Aleluia. Tenta olhar e ver milhares de pessoas sentadas e comendo. E tente olhar eles distribuindo. Quanto mais dava, mais sobrava. E aí vai. E os que comeram foram quase 5.000. Muita gente. A Bíblia não mente. Além das mulheres e crianças. Eu não sou muito bom de matemática, mas se cada casal tivesse 2 crianças ou 3, dá muita gente. Dá uma olhadinha para eles. Eles estão se alimentando ainda. De onde saiu aqueles pães? Das mãos de Jesus. Mas antes, da mão de alguém que estava lá na multidão. Essa lição saiu das nossas mãos, foi colocado nas mãos de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Aleluia! Coloque-se nas mãos de Deus e Deus vai usar você. Simples assim. Simples assim. Creia nele. Acredite. Pegue os 5 pães e 2 peixinhos e leva para ele. E ele levantou os olhos ao céu. Falou com o Pai. Tudo isso envolto naquela compaixão maravilhosa. Abençoou aqueles pães e aqueles peixes. Partiu. Deu aos seus discípulos, os discípulos, a multidão. Então ele deu os discípulos, a multidão. Então quando Deus te der, pode entregar. Muitos serão saciados. Aleluia. Eles estão comendo ainda. Olha o verso 20. E comeram todos
e saciaram-se. Saciaram-se. Não é que um comeu um pouquinho e dá mais, não. Comeram saciado. E levantaram dos pedaços que sobejaram, sobrou 12 cestos cheios de pães. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Não diz assim 12 cestos vazio, 12 cestos cheio. Aleluia. Dá para explicar esse milagre? Não. Milagre não explica. Quando as coisas saem da nossa mão e vai para a mão de Jesus, alguém vai ser abençoado. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que maravilha. E alguém disse, despede a multidão. Alguém falou, manda eles embora. Manda eles buscar comida. Mas Jesus estava ali, né? E onde Jesus está, Ele não vai deixar você se virar sozinho. Não. Aleluia. Ele não vai deixar você se virar sozinho, não. Ele vai ajudar você. Voz de comer. Numa linguagem nossa, não vamos despedir essa multidão que veio a pé das suas casas aí, sem recurso. Não. Dá-lhe voz de comer. Jesus nunca te despedirá vazio. Jesus é Deus. Jesus te ama. Jesus é compassivo. Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tem o domínio. Ele criou as leis que regem tudo. Se você tem 5 pães e 2 peixinhos e tem 5.000 pessoas, você vai alimentar no mínimo 5, 6 pessoas. Ele alimentou quase 5.000, além das mulheres e das crianças. Todos saciaram e sobrou 12 cestos cheios de pães. Por quê? Porque Ele é Deus. Se você está com Ele, como eu sei que você está, então se prepare, porque a bênção vai chegar na tua casa. Aleluia! A bênção vai bater a tua porta e vai sobrar. Mas você não vai desperdiçar. Eles encheram 12 cestos. Não sei onde arrumaram aqueles cestos. Mas não deve ter sido difícil no meio de tanta gente. Sem desperdício. 12 cestos. Jesus tem que estar conosco. Mas nós temos que confiar nele e levar o pouco que temos e o pouco que somos nas mãos dele, para sermos usados. Que ele nos avive. Que ele acenda uma chama no teu coração. Devemos levar o Evangelho, a palavra, mas uma palavra que venha dele. Ele pegou o pão, olhou para o céu, abençoou, partiu e disse, agora vocês levam. Se nós formos pegar o nosso próprio pão, palavras bonitas, palavras persuasivas de sabedoria humana, termos teológicos profundos. E daí? Tem que vir dele, do alto, do céu, do coração do Eterno,
para que a nossa alma sinta o gozo do céu, a alegria e a esperança. Meus amados, eu estou encerrando nessa noite essa meditação. Fique com esta palavra, creia que Deus é bom, que Deus te ama. Eles disseram, o lugar é deserto e a hora é avançada. Bem, o lugar pode ser deserto e a hora pode estar avançada. Mas a pergunta é, Jesus está conosco? Jesus está comigo? Está. Se está, não tem problema de horário e não tem problema do deserto. Ele é Deus. Se está tarde demais e as portas se fecham, Ele abre porta onde não tem porta. Ele é Deus. Ele é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Então creia em Deus. Prepare os cestos na tua casa, porque vai sobrar para você guardar. Prepare os cestos na tua casa, porque vai sobrar para você guardar. Prepare os cestos na tua casa, porque vai sobrar para você guardar. Que Deus te ajude, te abençoe. Amanhã pela manhã, a nossa meditação diária. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção. Eu estou vendo aqui, mais uma vez, graças a Deus, a irmã Cida Santos, o Emerson, Deus te abençoe, Emerson. Roseni, Deus te abençoe. Fabiana, Deus te abençoe. Ricardo, muito bom te ver aí por perto. Rosiane, muito bom. Júlia Holanda, muito bom, Júlia, Deus te abençoe. Rosimeire Lima, muito bom, Deus te abençoe. A irmã Edneia, Deus te abençoe, irmã Edneia. Irmã Meire, Deus te abençoe, minha irmã, pela participação. Irmão Neymar, Deus te abençoe, meu irmão. Priscila Michele Camargo Leme, que está em Dourado, Deus te abençoe, Deus te ajude sempre. Que Deus ajude cada um de vocês. A Fernanda, que bom saber que a Fernanda está aí também. Deus abençoe a Fernanda. Deus abençoe. Se a Fernanda está por aí, o Fábio também deve estar. Então Deus abençoe o Fábio. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom interagir com vocês. Obrigado por tudo. A Cris também deve estar por aí, a Cris. Enfim, não me aparece o nome de todos aqui, mas eu sempre conto com aqueles que sempre estão por perto. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.